Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Tiago por aqui, na plataforma do YouTube, com mais um vídeo para a Escola Bíblica Dominical. E neste vídeo nós vamos falar a respeito da lição de número 2 do quarto trimestre de 2021, que leva o tema Saulo de Tarso, o perseguidor. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Os objetivos específicos e os nossos capítulos estudados nessa lição será da seguinte maneira. Capítulo 1, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. E o nosso objetivo específico é elencar as características persecutórias de Paulo. No capítulo 2, a perseguição contra a Igreja de Cristo. E o nosso objetivo específico é expor a respeito da perseguição contra a Igreja em Atos. No capítulo 3, nosso tema, o título do capítulo é Quando um sistema se volta contra a Igreja. E o nosso objetivo é esclarecer a respeito de um sistema contra a Igreja. Então, se você chegou aqui nesse vídeo para me acompanhar nessa aula, numa meditação aqui para a Escola Bíblica Dominical, nessa pré-aula, eu convido a você a se inscrever no canal Thiago Lima EBD e também deixar aqui o seu like, tá bom? Espero que isso possa ser bom, né? Bênção para a tua vida. Amém? Então vamos à nossa lição. Texto áureo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, verso 1. E a nossa verdade prática é assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Grande verdade, nossa verdade prática. Bom, eu anotei aqui dessa vez a leitura diária. Não sei se vocês observam ela a cada dia, né? A sugestão aqui do autor colocada na revista, para que nós possamos ir meditando a semana toda a respeito da lição de domingo, né? Então, na segunda-feira eu não vou ler o versículo, mas sim somente o tema e o verso que é a referência. Então, segunda-feira, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, que vai ter como um tema aqui, Saulo, blasfemo, perseguidor e opressor. Na terça-feira, Atos, capítulo 9, verso 12, que nos diz, Saulo respirava ameaças e morte. Na quarta-feira, Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, e o tema é, para ele, quem fosse para o madeiro não podia ser o Messias. Na quinta-feira, Gálatas 3, 13, que diz com o tema, Saulo descobriu que Jesus se fez maldição por nós. Sexta-feira, Atos, capítulo 6, do 8 ao 10, e o capítulo 7, do 51 ao 53, e o tema, Estevão, um discurso que se deparou com o de Paulo. E sábado, Atos capítulo 26, verso 10 e 11, que diz o tema, o método de perseguição. Tá certo? Então, fica aí a dica para que você leia esses versículos, medite, faça suas anotações e com isso, com certeza, já vai aprendendo a respeito da lição de número 2 que nós estamos meditando nesta videoaula. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, do verso 1 ao 3, capítulo 22 de Atos, do versículo 4 e 5, e também capítulo 26, do versículo 9 ao 11. E nós vamos então falar a respeito aqui da perseguição dos cristãos no mundo, né? E até um tema que é interessante nós estarmos antenados, né? Porque existem até sites próprios que nos informam aí, nos dão informações, né, preciosas com relação ao evangelismo no mundo, hoje, atual, né? Então fica aqui a dica, também vou colocar aqui na descrição do vídeo o site, né, o link do site Portas Abertas, e aí você entra lá, você vai ter bastante informação, você vai ver os trabalhos que eles desenvolvem quanto à obra, né, missionária, tá certo? E essa evangelização mundial a qual estamos todos nós inseridos, não é verdade? Então é aquela história, se você não pode ir até, você oferta. Se você não pode ofertar, você ora. Se você pode fazer as três coisas, ir
ir até lá e ser um missionário, você vai e faz. Se você pode ofertar, você oferta. E se você pode orar, você ora. Tá certo? Então, nesses 3 parâmetros, com certeza nenhum dos cristãos hoje vai ficar de fora das missões. É algo muito importante para nós, vale destacar, lembrar, sempre pensar a respeito de missões, tá certo? Estarmos orando, se dedicando até em ofertar mesmo, né, para os missionários, igrejas, pelo menos meu pensamento, né? Igrejas sérias que se preocupam com esse tema têm lá seu departamento de missões, com certeza, independente de qualquer campanha, de qualquer momento você pode chegar, procurar os irmãos, fazer uma oferta, até, eu acredito que destinada a algum obreiro específico, enfim. Mas o que nós não podemos é deixar de lado, fazer com que isso não exista, né? Isso existe e é um assunto muito sério, porque são pessoas que doam a sua própria vida em amor ao Evangelho, em amor a Cristo, para que outras almas, outras vidas possam ser realmente, sim, alcançadas pelo amor de Cristo. Amém? Então, né, algo que eu anotei aqui, uma frase achei interessante na nossa revista, que diz assim: não é porque vivemos em um ambiente de aparente tolerância religiosa, né, podemos pensar que é assim em outros lugares da Terra. Com certeza existem muitos países, né, hoje e sempre existiram, que são terrivelmente perseguidores da igreja, e nós, vivendo aqui nesse país tão abençoado que é o Brasil, ainda que por mais em meio a tantas crises, a tantas situações, mas Deus tem guardado a sua igreja aqui no Brasil, que é um país grande, é uma igreja grande, né? E nós precisamos nos preocupar sim, fazer a nossa parte sim, quanto ao evangelismo, quanto à obra de missões. Amém, meus queridos? Então, para a introdução nessa lição, eu vou ler algumas coisas aqui, já meditando, falando aqui das minhas anotações, né? Então, a introdução, a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus, por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. Tá certo? Essa é a nossa introdução. Eu anotei o seguinte: o que os perseguidores da Igreja de Jesus têm em comum, e depois o perfil desses perseguidores. Então, o que eles têm em comum? Poucas anotações aqui, não muito profundas, até porque não dá tempo, né, da gente se aprofundar muito no tema, que é um tema muito extensivo, expressivo, então, realmente, mas vale aqui lembrar, essas pessoas têm em comum, eles são intelectuais, eles têm, como Saulo, prestígio religioso e cultural, usam meios legais para perseguir a igreja, recebem um apoio financeiro, claro, aqueles que, Saulo, quando recebeu ali cartas para ir até Jerusalém, trazer, né, ou até as outras cidades, trazer acorrentado aqueles que se diziam, né, cristãos, seguidores de Jesus, com certeza também tinham o seu apoio financeiro, recebia o seu apoio financeiro. Não acredita em Cristo, é óbvio, não vem lucro em Cristo, não é verdade? Eles não veem lucro. Com certeza, talvez apoiar aí e defender a causa daquela que adivinhava na praça é mais interessante para esses. Por quê? Porque existe um lucro por detrás do acontecimento, né, do que essa pessoa tem feito. E são, então, instrumentos aí do inimigo das nossas almas. Eles são instrumentos do inimigo das nossas almas. Tá certo? São algumas características que os perseguidores de Jesus, eles têm em comum. Agora, com relação ao perfil desses perseguidores da igreja, eu trouxe aqui uma anotação de Romanos capítulo 1, verso 29 ao 31. É claro que o contexto de Romanos capítulo 1, verso 29 ao 31, é um contexto onde vai falar da idolatria, mas também que são de pessoas que com certeza perseguem a igreja de Jesus e realmente não estão interessadas, né, em abandonar o seu pecado. Então eu coloquei aqui que o perfil dos perseguidores é assim: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Esse é o perfil. Se você tem outras referências bíblicas para o perfil dos perseguidores, pode colocar no comentário, tá bom? A gente agradece realmente aos que têm comentado aí, poucos, né? Mas fica aqui já a minha gratidão, né, a todos vocês. Bom, então, capítulo 1, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, né? Então, o primeiro ponto vai dizer assim: Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor,
1 Timóteo 1,13, que diz: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Tá certo? Esse é 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, que diz esse versículo. Então, como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã. Olha, muito forte, né? Matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, né? Truculento é aquela pessoa que age, a autoridade que age com violência, né? Então ele acreditava piamente que com esse comportamento estava o quê? Agradando a Deus. Diante de toda a sua formação, diante de tudo aquilo que Saulo representava, ele estava convicto de que fazia algo para Deus. Ele estava numa tarefa muito importante para o Senhor, em prender e matar pessoas. Não tem nexo, né? Mas, enfim. E Saulo usava aí, como nós já falamos, de meios legais para fazer isso que ele fazia. E o resultado da perseguição, né? O capítulo 1 vem falando, ponto 1, qual foi, né, o resultado dessa perseguição. Eles tiveram que fugir para outras cidades, né? Então, Atos 8, do 1 ao 3, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Estão falando de Estevão, né? E fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Então, foi um dia de muito trabalho, um dia de muito esforço daqueles que prendiam, né, e faziam essa perseguição contra a igreja, e Saulo ali coordenando tudo isso, pensando ele que estava fazendo para Deus. E o próprio Senhor depois se manifesta a ele. Nós vamos ver isso na próxima lição, não é verdade? E aí, no capítulo 9, nós estamos falando do capítulo 8, com referências até de Estevão no capítulo 7. E no capítulo 9, nós vamos aí ver no verso 1 e 2 assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte. Ele era um homem intelectual, porém respirava morte. Não era brincadeira, não. Paulo não estava de brincadeira para aquilo que ele fazia, não. Contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum desses caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então, ele estava realmente convicto de que a prisão, morte, a injustiça a essas pessoas era aquilo que Deus tinha colocado em sua mão para fazer. É uma pena, né? Nós vermos isso, mas depois nós temos o outro lado da história, né? Nós vamos ver, já comentei mais uma vez na lição seguinte. Então, ponto 2, as ameaças de Saulo de Tarso, né? Então, a expressão respirando, como nós já lemos, ameaças e morte, descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça sua presa. Né? No texto de Atos 9, 21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. E ele não poupava ninguém que quisesse a doutrina de Cristo. Que homem cruel, não é verdade? Um perseguidor aí com tudo na sua mão. Um perseguidor que, quando capturava aquele que dizia e professava de Jesus, ele já era o carrasco, já era o juiz, e aí sentenciava aqueles à morte, enfim. Bom, ponto 3 então. Por que Saulo perseguia os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os cristãos de Cristo. Quais são os motivos que levaram ele a fazer isso, né? Então, ele, olha que coisa, né? Era o zelo destrutivo pela Torá. Porque as pessoas viam que elas entendiam, não entendendo o evangelho, entendiam que Jesus falava contra a lei, contra Moisés e contra os profetas. Que mal entendido. Bom, era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Esse era o primeiro motivo. O segundo era, para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Era um escândalo.
tá certo? Porque lá em Deuteronômio 21, 23, vai dizer que é maldito aquele que for pendurado no madeiro, não é verdade? E até faz aqui a menção de Gálatas 3,13, né? Depois também faz essa menção. Por isso, Nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. E aí entra Gálatas 3,13 que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Perseguição aos crentes é o tema desta aula, né? E a síntese do tópico 1 fica: Saulo ameaçava a igreja não por acaso. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Estamos vendo aqui um momento negro da história de Saulo, né? Saulo de Tarso, um homem tão importante, de uma cidade tão importante, e agora cometendo essas atrocidades em nome da lei de Moisés. Olha, capítulo 2, a perseguição contra a igreja de Cristo. Ponto 1, contra os seguidores de Jesus. Então a perseguição de Saulo era contra Jesus, né? Saulo era contra Jesus, era uma perseguição contra a igreja, Jesus e a igreja, né? Uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com essa igreja, né? Ao atacá-la, atingiu as pessoas que representavam Cristo. É por isso que nós precisamos nos alegrar quando nós somos atacados, porque nós representamos Cristo. Existem, né, relatos de que os cristãos do primeiro século, quando eles morriam queimados ou até espedaçados, né, despedaçados por animais, eles davam glória a Deus, porque para eles era uma honra morrer, porque ele foi achado como um representante de Cristo. Olha, são tantas histórias, né? São tantas histórias de testemunhos por aí afora que vai nos dizer e vai nos informar no momento final da vida de muitos homens e mulheres e até crianças que não negaram Jesus. Eles viram a glória de Deus. Assim como Estevão, não é verdade? Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê, né? Tem uma visão maravilhosa ali de Cristo sentado em seu trono. Bom, então, se o mundo nos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João capítulo 15, versos 18 e 19, né? Querem atingir a Cristo e a fé nele, né? Então, nós precisamos estar aí atentos e cada vez mais convictos de que Jesus é o melhor caminho. Jesus é a melhor solução. Jesus sempre terá a melhor opção para a vida do pecador. Amém? João 15, 20 ainda depois diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. A leitura é interessante quando diz, né, a respeito ali que, olha, quando eles falarem contra você, não é contra você. Primeiro eles falaram contra mim. Né? Eles querem atingir a mim, atingindo a vida de vocês. Mas tende por bem-aventurado, né? E aí no verso 20 de João 15 vai dizer: não é o servo maior do que o seu senhor. Ou seja, a perseguição vem mesmo. Há momentos difíceis, mas com certeza Deus nos dá o escape. O que nós não podemos nos apegar são em coisas controversas a isso, né? E dizer que talvez você não será tocado porque Deus vai te livrar. Você pode ser sim livrado, você pode ser não passar por nenhum constrangimento porque serve a Cristo, mas também você não vai ter uma boa experiência com Jesus. Aquele que serve a Cristo, eu acredito que é importante, sim, em alguns momentos ser injuriado e caluniado porque serve a Cristo e continuarmos no nosso padrão de sinceridade, de verdade, de adoração, tá certo? Então, assim, dizer que nada vai acontecer de mal me parece até que é um pouco fora, né? Porque as coisas acontecem sim, e nós não podemos aí dizer à nossa sala, aos nossos alunos, que olha, nada de mal vai acontecer a você porque você serve a Cristo. Não, muita coisa acontece a todos,
independente daquele que serve ou não serve a Cristo, são acometidas de muitos males, né, nessa vida. Agora, ser acometido da injúria e da perseguição porque a pessoa vê em você Cristo, isso é um prazer para nós. Isso é um prazer, tá certo? Muito bem, então, Saulo de Tarso e Estevão, né? Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Então, Atos 6, 9 e 10 nos diz assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, e depois também, isso aqui é uma referência da lição, que diz aí a capacidade que Estevão tinha, né? Estevão tinha sua capacidade também, e já era aí salvo por Jesus, esclarecido quanto às coisas de Deus, o reino de Deus, e o Espírito Santo já usava ele poderosamente, ele causava aí grandes incômodos, né? Aqueles que queriam atingir a fé desse novo movimento que estava existindo, né? Até nesse momento, imaginem, seria como uma seita. Aqueles que eram a igreja primitiva, aqueles primeiros irmãos ali, eram tidos como uma seita. Até que ao longo do tempo tornou-se o que é hoje, não é verdade? Muitos irmãos aí, uma quantidade muito expressiva no mundo, né, de cristãos. Muito bem, então o ponto 2 aqui do capítulo 2 vai também nos dar aqui a referência do capítulo 7 de Atos, né, do 2 ao 53, que é o discurso ali de Estevão, onde ele começa lá atrás, falando de Abraão, e vem correndo toda a escritura até chegar em Jesus. E eles ficavam aí enfurecidos com isso, né? Então, e aí eu coloquei aqui até, né, como que acaba o capítulo 6, né, para entrar no capítulo 7, falando desse momento em que Estevão estava evangelizando. E eu achei bem interessante isso, olha só, capítulo 6, verso 15, que diz assim: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Já pensou? Já pensou sermos achados assim? Algo sobrenatural estava acontecendo ali com Estevão, e ele entra no capítulo 7, falando, né, o seu discurso ali, a sua pregação, a sua mensagem, tá certo? E vai ali até os 53 ali do capítulo 7. Então, o testemunho pessoal, né? Será que nós estamos nos aprimorando para sermos bons apologistas? Aqueles que defendem a fé, né? Olha, o apologista recebe essa denominação os pensadores cristãos do século 2 e 3 depois de Cristo, que se dedicavam à tarefa de escrever apologias do cristianismo. Era preciso, nessa época, defender a necessidade doutrina cristã de 3 correntes distintas que lhe faziam oposição. Quais são as 3 correntes que faziam oposição ao cristianismo, né? Então era a religião judaica, o Estado romano e a filosofia pagã. Tá certo? E aí, os apologistas, né, aquele que defende a fé, eles escreviam e estavam sempre lutando contra as heresias, lutando contra aqueles que queriam derrubar o cristianismo e acabar, né? Muito bem, então o primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, né? Conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como o clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Então, um discurso, né, inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso agora, mas esse proveniente da sabedoria do Espírito, Atos 6:10. Então, essa autoridade, né, espiritual de Estevão atraiu o quê? Inimigos, né? E aí, por isso, acabou Estevão morrendo na presença de Saulo, sendo apedrejado, né? Mas, se por outro lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja, né? E o que destacamos e aprendemos com tudo isso? Eu trouxe um verso aqui de Tiago 3,
que nos diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sabedoria que vem do alto. Essa era a sabedoria que Estevão tinha. Então, também 1 Coríntios nos diz assim no capítulo 2, do verso 6 a 8. Todavia, falamos sobre entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Por quê? Se a conhecesse, não crucificariam o Senhor da glória, Jesus, não é verdade? Então, a sabedoria, aí tem um apontamento que diz assim: a sabedoria de Deus oculta em mistério a sua oferta de salvação para todas as pessoas, originalmente desconhecido da humanidade. Esse plano tornou-se extremamente claro quando Jesus ressuscitou dos mortos. Sua ressurreição provou, que ele tinha poder sobre o pecado e a morte, e que também podia oferecer-nos esse poder. O plano de Deus, porém, ainda está oculto para os incrédulos, porque estes se recusam a aceitá-lo, preferem ignorá-lo ou simplesmente não ouviram falar sobre o assunto. É bem certo que, me parece que é 2 Coríntios 4.4, 1 Coríntios 4.4, não me lembro, que Deus desse século cegou o entendimento deles. Por isso eles não conseguem vislumbrar o benefício de Deus, o bem de Deus, a misericórdia, a graça de Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, ponto 3 do capítulo 2, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Então a igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem em Deus em outros países políticos e religiosamente fechados para o evangelho continuam a pagar, sim, com a sua própria vida e a fidelidade à mensagem de Cristo. Então oremos por essa igreja que é perseguida. E aí até no site lá do Portas Abertas, existem os números. Vou trazer aqui duas situações que eu anotei. Então, os números da violência, cristãos mortos por razões relacionadas à fé em 2021. O número é de 4.761 pessoas. Olha só. Igrejas e outros prédios cristãos atacados, 4.488. Cristãos detidos sem julgamento, presos e condenados, 4.277. E cristãos sequestrados também por esse motivo, 1.710. São números do site Portas Abertas, tá certo? Depois você dá uma conferidinha lá. E aqui o ranking, dos países onde a perseguição hoje, atual, é constante, ela é vívida. Então, são 8 aqui que está na minha listinha, que é, primeiro, Coreia do Norte, segundo, Afeganistão, terceiro, Somália, quarto, Líbia, quinto, Paquistão, sexto, Eritreia, sétimo, Iêmen, oitavo, Irã, tá certo? Então, assim, na maioria desses países, são países islâmicos, os quais não aceitam aí a fé, em Cristo Jesus, tá certo? Então, a perseguição nesses lugares é realmente, como diz, implacável, E eu coloquei aqui, mais uma vez, a respeito desse assunto, Mateus 5,10, que diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, tá certo? E até Romanos 8, 35 ao 39, que nos diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores. E ainda continua: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Será que dá para dar um glória a Deus aí? Com certeza, Deus é maravilhoso. E da mesma forma que nós estamos, sim, expostos ao perigo como ovelhas, nós também temos o pastor, o grande pastor, o sumo pastor, que é Jesus, sobre as nossas almas. Temos conosco Deus, que nos livra de todo mal. Sim, nos livra de todo mal, mesmo nós estamos aí entregues, sendo expostos a isso. Deus está conosco. E eu vejo que tudo isso é bom para realmente mostrar àqueles que realmente são
fiéis a Deus e aqueles que não são fiéis a Deus. Porque é muito bom, é muito gostoso estarmos na casa do Senhor, é louvável, mas quando nós estamos fora das paredes da igreja, onde o mundo hostil está, onde os perseguidores estão armando ciladas, é onde nós vemos e conheceremos aqueles que realmente são fiéis a Deus e que temem ao Senhor e que realmente se entregam a essa causa, ao amor de Deus. Muito bem. Então a síntese do tópico 2 ficou: a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. Capítulo 3, quando um sistema se volta contra a igreja. Então nós vamos ver aqui como era a perseguição contra os primeiros discípulos, Então ela era contínua e violenta, ela prendia os cristãos, eles eram açoitados e não havia escrúpulos, nem mesmo com mulheres e crianças, tá certo? Atos, capítulo 22, verso 5 está aqui a opção, eu coloquei o 4, 5, vamos ler rapidamente. Então assim, e perseguia este caminho até a morte. É o próprio Paulo falando da sua convicção antiga, E perseguia esse caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Olha, a perseguição contra os primeiros cristãos, ela foi muito forte, muito dura, realmente terrível, algo que causava medo e espanto nas pessoas, mas aqueles que são fiéis até o fim, alcançam a salvação, não é assim? Então, exatamente nos moldes que Jesus havia alertado os seus discípulos, Olha o que está escrito lá em João, capítulo 16 e verso 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. O próprio Cristo falando isso aos seus discípulos, Dando aí a dica, ensinando eles: olha, vocês vão passar por necessidades difíceis, mas existe um reino de glória te esperando. Então, muito bem, nós chegamos então ao ponto 2 do capítulo 3, E aí ele vai falar aqui da perseguição, tortura e método, Então parece exagero, afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. E é uma verdade que nós lemos isso, estamos vendo isso nessa aula o tempo todo. Então, além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem, Atos 26, 10 e 11, que diz assim, o verso 11, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. O próprio Saulo de Tarso. O Paulo, o nosso querido aí missionário, que escreveu aí 12 livros do Novo Testamento, fazia essas atrocidades, na verdade. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Isso vale sempre ressaltar e deixar isso sempre fixo em nossa mente. Porque se a perseguição vier até você, em momento algum, não desista de Jesus. Não desista. A dor física, ela é uma dor que passa, mas a eternidade sem Jesus é incomparável, não é verdade? Bom, e eu coloquei aqui, para a gente pensar um pouco, falar a respeito do quê? Dos sintomas da tortura. A gente fala aqui que foram presos, que eles foram arrastados, mulheres, crianças, enfim, todos eles. Mas quais são os sintomas da tortura? Eu dei uma pesquisada aqui. Até se você tiver algo a comentar, acrescentar, fique à vontade aí nos comentários. Então, as sequelas somáticas mais frequentes da tortura são danos cefálicos, perda do conhecimento, infecções com compromisso cefálico, Então, cefaleias, o que é isso? É uma sensação dolorosa em qualquer parte da cabeça, Desde aguda até incômoda, podendo ocorrer junto com outros sintomas. Isso, são os sintomas da tortura, Então, neuralgias, o que é isso? Dor causada por nervos danificados ou irritados. Essas são algumas sequelas das torturas, que as pessoas eram acometidas. As condições associadas à neuralgia incluem herpes, neuralgia trigeminal e diabetes. Além de dor, às vezes podem ocorrer dormência, formigamento,
ou outras sensações desagradáveis ao longo do nervo, né? Entre cefaleias, neuralgias, né? Também mialgias. É isso, mialgias, dores musculares que vão de baixas a intensas, né? Elas são dores que estão amenas, de repente elas dão um pico de dor, e isso são sequelas de tortura, né, ao corpo. E a debilidade orgânica geral, né, com emagrecimento e anorexia, cardialgias, né, dores estomacais e diarreias, dores generalizadas do corpo, cicatrizes, contusões, hematomas, enfim. Existem pessoas que são torturadas, existem pessoas que são aí, né, esbofeteadas, em um dia, vão para casa, vão até para o médico, para o hospital, e depois de 2, 3 dias acabam morrendo porque o corpo ele não supera aquelas dores, aqueles traumas, né? Então é terrível mesmo essa perseguição toda que Paulo, que a gente está falando de perseguição, mas o que causava na vida das pessoas, né? Qual era, o que ela levava para sua casa, né? O que ela levava para sua vida diante aí de proclamar a palavra, de professar a fé em Cristo Jesus, não é verdade? Então, é um assunto assim extenso. Nós já estamos com 40 minutos aqui no vídeo e não dá para entrar em muitos temas, né? Mas vale lembrar, e por isso eu volto a chamar a atenção que nós precisamos sim orar por aqueles que estão no campo missionário e por essas vidas que são alcançadas, que elas sejam, né, pessoas que também vão dar aí frutos e mais frutos para o reino de Deus. Nossa oração, a nossa oferta, a nossa prontificação, estar indo para o campo missionário é de uma importância que ela é intrínseca à nossa fé, tá certo? Ponto 3, então, do capítulo 3, né? Nós estamos aqui finalizando a nossa lição. Vem nos chamar a atenção a questão do quê? Da perseguição aos pentecostais, né? A nós, a nosso povo, a Assembleia de Deus. Então, no início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas, né? Então, o que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil? Né, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Eu trouxe aqui, olha, para falar, né, com vocês, o diário do pioneiro Gunnar Wingren, tá certo? Fazer aqui a leitura da página 55, 56 e 57. Eu acredito que é muito válido, porque nós estamos falando do tema, falando deles propriamente, né? E não só deles dois, mas de muitos outros, né? A história da Assembleia de Deus no Brasil, ela é grande. Existem muitos personagens que fizeram muito pelo Evangelho no nosso país, no nosso Brasilzão aí, né? Esse livro, meus irmãos, olha só, eu comprei em 2008, quando eu estava recém-casado. Em 2013 eu consegui ler ele, né? Então já tem aí um bom tempo que eu tenho esse livro em mãos, tá certo? Então vamos à leitura aí, falando aqui do nosso ponto da lição, o ponto 3 do capítulo 3, tá certo? E que nos diz assim: Descalço e faminto. Depois de algum tempo, surgiu em Guatipurá uma grande perseguição contra os crentes. Eles foram espancados até correr sangue e depois foram levados para a prisão. As autoridades diziam: vejamos que tipo de religião eles têm. O comissário sabia que era contra a Constituição do país perseguir os crentes e prendê-los, mas ele queria prová-los para ver se os irmãos ficariam zangados por aquela injustiça. Quando chegaram na prisão, os crentes começaram a orar e a louvar a Deus. E o povo se reuniu na frente da cadeia para escutá-los. Ali mesmo Jesus batizou um desses crentes com o Espírito Santo. Olha que história, meus irmãos, olha só que história linda, né? Batizou ali mesmo com o Espírito Santo. O comissário também tinha dito: agora veremos se Jesus vem lhes dar pão. Sem saber desse comentário, um dos soldados lhes trouxe pão, após concluírem que não valia a pena manter presas pessoas que cantavam dentro da própria prisão. Olha só, e as autoridades deixaram os crentes voltar para suas casas e disseram: vocês têm uma religião que nós não temos e não entendemos. Olha aí. A obra continuou a expandir-se mais e mais nessa região da Estrada de Ferro Belém-Bragança, e surgiram muitas novas igrejas, mesmo debaixo de perseguições.
Foi seguindo essa estrada de ferro, uma distância de 400 quilômetros, que Daniel Berg caminhou a pé, carregando suas malas repletas de porções bíblicas. Muitas vezes os pés ficavam tão feridos e calejados que ele mesmo era obrigado a caminhar descalço, sofrendo fome e necessidades de toda espécie. Ele caminhou e ele de porta em porta, evangelizando o povo e distribuindo evangelhos e porções bíblicas. Foi em Guatipurá que um grupo de 50 homens resolveu matar Daniel Berg. Ele mesmo não sabia de nada e continuou testificando do Senhor, como sempre fazia. Aqueles homens prepararam uma tocaia em um lugar onde sabiam que Daniel iria passar. Ali o esperaram, prontos para matá-lo. Porém o Senhor, que tudo sabe e tudo vê, fez com que seu servo naquele dia usasse outro caminho. Dessa maneira Daniel Berg escapou da fúria dos seus inimigos. No outro lugar, chamado Tauari, quando os crentes estavam voltando para suas casas após o culto, foram atacados por uma multidão que os esbofeteou e os feriu até correr sangue. Mas a cada pancada que recebiam, diziam somente, glória a Jesus. Então Deus então tocou no coração de um homem que morava ali perto para deixar aquele grupo de irmãos crentes entrar em sua casa. Em seguida, aquele homem se colocou à porta com uma arma carregada, pronto a atirar no primeiro que se aproximasse. A multidão furiosa reuniu-se no mato para matar os crentes. Olha só. Quando eles voltassem às suas casas, enviaram então um homem para levá-los com segurança aos seus lares. Mas os irmãos compreenderam a cilada e agradeceram pela ajuda. Em seguida veio outro homem com o mesmo propósito. E mais uma vez Deus fez com que seus servos descobrissem a farsa e agradecessem a ajuda. A terceira pessoa que veio foi um português. Ele lhes ofereceu ajuda. Os irmãos então compreenderam que aquilo era do Senhor e o acompanharam. Olha, o discernimento espiritual, né? O discernimento espiritual. E acompanharam. O português caminhava na frente com uma espingarda no ombro. Quando entraram no mato, a multidão enfurecida se preparou para lançar-se contra eles. Então o português mandou com voz forte que deixassem os crentes passar. E que, se alguém tentasse atacá-los, receberia uma bala na cabeça. Os inimigos abriram caminho e assim os crentes chegaram até suas casas sem que nada lhes acontecesse. Meus irmãos, isso aqui é o diário de Gunnar Wingre, tá certo? Isso aqui não é uma história, um enredo montado para nós lermos uma literatura que vai nos explicar algo, não. Isso daqui é o diário dele, né? Então, são histórias que aconteceram. É algo enriquecedor, né? Demais. E poder, assim, chegar tão próximo, ter esse tesouro, isso aqui é um tesouro, né? Em nossas mãos, e poder, assim, ver a graça de Deus, né? A proteção de Deus. Como eu falei um pouco antes aqui, Deus não vai livrar né, como a gente sempre ouve, da cova, mas Deus nos livra na cova, e é exatamente o que aconteceu com esses irmãos nessas situações que nós acompanhamos no livro, então, tá bom? Até não sei se há a possibilidade de compra desse livro, mas é bem interessante do que nós estamos estudando, ter esse livro em mãos e sim fazer a leitura, que é muito boa. Então, meus queridos, nós chegamos no nosso ponto da conclusão da nossa lição, né? Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus. Meus irmãos, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui nesse tempo todo da aula, da lição. Quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, dá um glória a Deus aí no comentário, né? Um glória a Deus pentecostal. Deixe o seu curtir aí, o seu joinha no vídeo, tá joia? Tá joia? E com certeza aí a gente vai se vendo em mais vídeos. Essa revista da EBD esse trimestre está excelente, excelente, né? Então, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, né? Aquele que foi perseguidor agora vai ser perseguido. Aqui também, ó, está, quero fazer menção do livro, né, do pastor Elianai Cabral, que é o livro de apoio para essa lição, né, para esse trimestre, tá certo? E também aqui a revista, né, desse trimestre, tá certo, pessoal? Adquira, é bênção, viu? Eu tenho até uma coleção aqui das revistas. Então, para você que me acompanhou, que Deus te abençoe, que essa lição possa
o Espírito Santo, através dessa lição, possa falar mais ao seu coração e, sobretudo, o nome do Senhor possa ser sempre louvado através das nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.